Nesse café alado a gente está usando uma forma mais sala de aula, uma forma mais, talvez, carne e osso também de apresentar, né? Um desenho feito com a própria mão, num quadrinho branco aí. É uma apresentação mais caseira, né? Mas vamos fazer de conta que a gente está tomando café, literalmente numa salinha de aula aí, ao vivo, para sair do virtual um pouco, né? Quando a apresentação usa muita figurinha do computador, figurinhas de plástico, né? O ambiente fica meio de plástico, né, gente? Fica uma distância grande entre a gente. Às vezes, talvez alguns entre vocês aí tenham um pouco de saudade de uma sala de aula ali, onde a gente senta presencial, né? Tem aí uma interação diferente. A ideia aqui é brincar um pouco com isso também, né? Gente, falando desse exemplo, é muito interessante. A gente vai trazer um olhar para a incidência do sol, incidência da luz do sol. A gente sabe que tudo que é térmica, tudo que é região, tudo que é chão que um dia vai ser um bom gerador de térmica, precisou do quê? Sol. Só sol? Não. Precisou de sol, bastante tempo e de uma boa incidência. Não é isso? Quando a gente, na apresentação da meteorologia, mostrou lá o planeta Terra, né? Falando da macrometeorologia, por que na linha do Equador é muito mais quente do que nos polos? Por conta da incidência de luz. A luz chega de forma muito mais direta na linha do Equador do que nos polos, né? Nos polos a luz chega raspando. Macrometeorologicamente falando, a gente entende dessa forma, é fácil entender. Vamos trazer esse mesmo olhar agora para a micrometeorologia? Olha que interessante, pessoal. Sempre que a gente tem regiões onde tem relevo, né? Quando a gente fala em voar no plano é uma coisa, quando a gente fala em voar em montanhas, regiões montanhosas, isso aqui interfere demais, gente. Tá? No Brasil a gente não tem tanto hábito de voar em regiões muito montanhosas, com vales mais profundos, tal. Aqui não é tão comum no Brasil, até porque as nossas montanhas não são tão altas, montanhas são muito ainda cordilheiras também, muitas vezes cobertas de vegetação, de floresta, tal. Por exemplo, na Europa, né, um exemplo, né, o piloto europeu, ele sabe fazer muito bem essa leitura que a gente vai desenvolver aqui, ele sabe fazer isso muito bem, né? Lá voa-se muito nas montanhas, naquelas cordilheiras, naquelas cadeias montanhosas, então eles usam muito essa inteligência, essa coerência que a gente vai começar a esmiuçar aqui. Olha lá, gente, como é importante, né, a incidência de luz quando a gente está falando de faces de montanha viradas para ângulos diferentes, né, que vão receber o sol em tempos diferentes, momentos diferentes e coincidências diferentes. Vamos imaginar o sol nascendo aqui no leste, né? Vamos até apagar aqui, faz de conta que não tem esse lado aqui. Pronto. Nasceu no leste aqui, gente. Nasceu no leste. Olha, conforme o sol vai subindo, vocês estão vendo que essa face da montanha, além de começar a receber mais luz, mais cedo, por mais tempo, está recebendo a luz de uma forma muito direta, bem direta. Enquanto essa face da montanha aqui, gente, além de não estar recebendo luz, né, por muito tempo, ainda só vai começar a receber luz, gente, na hora que o sol passar para esse ângulo aqui, ó, na hora que ele começar a chegar perto do meio-dia. Aí a luz começa a raspar, aqui mesmo assim chega de raspão. Então a gente percebe, gente, que as primeiras horas do dia, por exemplo, com faces de montanha ou cordilheiras voltadas para o leste, o fluxo anabático, lembra desse palavrão, gente? Fluxo anabático, fluxo catabático. A gente apresentou, falou disso rapidamente no canal anterior. Fluxo anabático, gente, é quando a gente tem sobre montanhas, as regiões de baixa pressão, nas horas mais quentes do dia, o movimento do ar é subindo as montanhas, do vale para as montanhas, né? Dos dois lados. Mas nas primeiras horas da manhã até meio-dia, gente, o fluxo anabático ele começa nas paredes das montanhas viradas pro nascer do sol, pro leste, certo? Enquanto essas faces da montanha aqui, até meio-dia, são todas alta pressão. Então vamos trazer um olhar, aquele olhar de alta e baixa pressão. Então aqui, ó, até meio-dia isso aqui é alta pressão.
Aqui também. Ou seja, quando a gente tem altas e baixas pressões próximas, é interessante, gente, porque começa um ciclo aqui, ó. O ar não sopra da alta para baixo. Vai começar aqui o ciclo, os primeiros ciclos termais do dia vão começar na face, em qualquer face de montanha ou cordilheira, gente, virada para onde o sol nasceu. Né? Normalmente para o leste, a não ser que a gente esteja falando do inverno, que aí muda um pouquinho. Mas vamos considerar leste por enquanto. Então, ó, tá virado para o leste, o ciclo começa assim. Se a gente tem montanha, vale, montanha. Começa desse jeito aqui. Né? E aqui, gente, por exemplo, nessa montanha, aqui a gente está vendo um contexto, né? Nessa montanha aqui, gente, essa face da montanha aqui, virada para oeste, não vai funcionar tão cedo. Às vezes o sol subiu, né? Já chegou aí meio-dia. Então, por exemplo, o sol vai subindo. Chegou aí meio-dia, gente, tá bom, o topo da montanha vai aquecer bem, então a gente vai ter baixas pressões sobre as montanhas, com sol a pino, meio-dia, né? Mas mesmo assim, olha, essas faces, elas precisam de um tempo, até o sol passar do meio-dia. Agora aqui a minha mão fazendo a sombra, né, sombreando aqui. Olha lá, então, quando a gente tem o sol a pino, depois que ele passa do meio-dia, aí vai começar a ter uma melhora nessa face da montanha, nessa e nessa. Mas olha, precisa passar meio-dia. Né? No meio-dia em ponto, o topo de montanha vai ser bom gerador, as baixas pressões vão estar aqui em cima, né? Em cima de topos. Mas olha, do meio-dia, né, do nascer do sol até meio-dia, a gente está entendendo como qualquer relevo, qualquer face da montanha, os ciclos começam nas faces viradas para onde o sol nasceu. Né? Enquanto não adianta a gente querer ter esperança de achar térmica aqui. Né? Muitas vezes a gente vai decolar dessa montanha, por exemplo, vamos imaginar que o vento aqui está oeste, né? Se aqui é virado para o leste. Então, se o vento está oeste, é raro a gente ter decolagens com vento oeste. Mas se tivesse oeste, gente, de manhã, esquece, não vai pegar nada. Se eventualmente for pegar a térmica, decolando nessa montanha, vai pegar onde? Lá fora, no chão, no plano, não aqui na face da montanha. Até porque, gente, quando o sol nasce, olha lá, ele começa a esquentar esse chão, não é isso? Antes da face da montanha. Na hora que a face da montanha começa a receber luz, aqui começa de raspão pegar luz, o chão aqui já está todo recebendo luz há muito mais tempo. Aí a gente também entende, gente, que muitas vezes a gente decola de uma montanha, mas vai pegar a térmica lá fora. Por que será? Estamos entendendo. Não é uma face da montanha que ficou muito tempo sombreado, que só vai começar a pegar a luz depois de um horário do dia? Ou às vezes a gente tem muita mata aqui, gente. No Brasil a gente tem muito isso, né? Tem faces de montanha viradas, principalmente no Brasil, gente. Tem as faces sul de montanha, são todas montanhas viradas para o sul, tem muita vegetação, tem muito verde. Então essa face aqui dificilmente vai ser uma boa geradora de térmica. Né? Em contrapartida, lá embaixo às vezes tem arado, pasto, né? Uma região mais que tem mais possibilidade de geração de térmica, inclusive pela questão da incidência que a gente está falando aqui agora. Estão compreendendo? Ainda falando da incidência, né, gente? A gente falou do leste, né? Sol nascendo no leste, vocês entenderam? Claro, depois que o sol for para o oeste, né? Então o que vai acontecer? Vai ter uma inversão disso aqui. Né? Quando o sol passou do meio-dia e está indo oeste, aí assim, essa face da montanha vai começar a ficar boa e aqui vai sombrear, gente. Ó, agora a luz está chegando de raspão aqui. Ó. Chegou de raspão, vai pifar tudo que é térmica aqui. Em compensação, aqui vai estar com uma incidência boa. Do meio-dia em diante até o pôr do sol, aqui nós vamos ter um fluxo anabático muito melhor. Então, o fluxo catabático, que é aquele vento descendo as montanhas, ele vai começar nessa face da montanha, começa descendo aqui. O europeu está bem acostumado com esse idioma aqui, que no Brasil a gente não tem tanta familiaridade com essa forma de perceber na micrometeorologia, né, gente? Outro dado interessante que a gente vai aproveitar para trazer aqui imagina a gente voando, né, na época do inverno. No inverno, gente, né, quanto mais a gente está para o sul,
Estamos falando aí de latitudes mais altas, né? Então, quando a gente está no sudeste, do sudeste para o sul do Brasil, por exemplo, todas as montanhas viradas para o sul praticamente não recebem luz, gente. Né? A gente sabe que no inverno, quando o sol está a pino, vamos pegar a época de junho aí, né? Quando o sol está a pino, gente, ele não está a pino, ele fica inclinado. O sol fica virado para onde? Ao meio-dia no inverno, para o norte. Então, o que a gente tem no sudeste? Principalmente, vamos colocar de Minas para baixo, aí para a região sul, né? Quanto mais alta a latitude, mais a gente tem isso. E na Europa também, né? As montanhas viradas ali para o norte, no inverno deles, também não recebem luz, né? É a mesma lógica, gente. Então, olha o que acontece. Estamos no inverno. Sol a pino, não está a pino, ele fica aqui com essa inclinação, né? Virado para o norte. Nas horas mais quentes do dia, gente, todas as faces de cordilheiras e montanhas na região sudeste, sul, nossa aqui, todas as faces norte vão ser boas geradoras de térmica no inverno. Em compensação, tudo que é face sul, gente, é pifado, né? Daqui mesmo, não vai ter atividade termal praticamente nenhuma, né? A luz chega de raspão aqui. Né? Em compensação, a gente vai ter no inverno, muitas vezes pegando térmica melhor aqui fora. Ó. Na parede da montanha não pega, mas pega lá fora. Né? Tem várias regiões aí, eu já vou em várias regiões aí para o Brasil, gente, onde a gente tem exatamente isso. Né? Às vezes você decola numa montanha, você decola daqui numa montanha virada para o sul. Né? Vamos dizer que o vento sul é esse aqui, você decola com o vento sul, beleza? Quando você decola, gente, no horário termal, você não vai pegar boas térmicas nessa face, você vai pegar as térmicas mais afastadas ali. Muitas vezes você pega as térmicas que até derivaram daqui, como essa aqui é alta pressão, é um lugar frio, vira um colchão de ar frio aqui, gente. As térmicas até esbarram aqui, vem deslizando por cima da alta pressão aqui, até chegar aqui. Então a gente tem um contexto diferente, por exemplo, de voar em montanhas no inverno, nessa região nossa. O europeu, né? Ele lá evita o voo no inverno deles nas paredes da montanha viradas para o norte. Então, qualquer montanha na Europa, né, no inverno, a face boa qual é? Virada para o sul. Estão compreendendo, gente? Parece um pouco... esse papo às vezes parece um pouco inusitado para alguns, né, que talvez não tenham estudado isso, não tenham observado isso, mas quando vocês começam a voar, não só no sítio de voo que você frequenta, quando você começa a frequentar outros sítios de voo, eventualmente Europa, quem pôde ir, né, e você começa a observar, inclusive, a forma deles voarem, é muito conectada nisso que a gente está falando, né? Principalmente se é uma região com cordilheiras, com grandes montanhas e vales profundos. Isso aqui é o beabá deles, gente, é o beabá. O beabá deles é esse. Aqui no Brasil a gente não aproveita tanto esse beabá por conta de não ter tantas montanhas. As montanhas nossas têm muita vegetação, é muito úmido. Lá as montanhas deles têm muita pedra, né? Então, que já traz um outro contexto também, né? Enfim, gente, trouxemos aí um olhar para a questão da inclinação do chão recebendo a incidência do sol de forma diferenciada. Sempre que a gente tem um chão recebendo o sol de forma diferenciada, muitas vezes a gente fala assim, mas então é ruim aqui CA, né? Ou aqui é ruim CA. Não! O fato disso aqui ser alta pressão, gente, pode funcionar como um gatilho. O fato de ter um lugar sombreado, no café passado a gente mostrou ali, né, a questão quando a gente está voando sobre um chão com sol e sombra. A sombra é um gatilho para despertar e disparar a térmica no sol, não é isso? A gente falou disso no café anterior, lembram? Então, toda vez que a gente tem alta pressão não é ruim, gente. Ela é o gatilho. Quando a gente voa em regiões aí mais áridas, né, onde tem laguinho, então, o pessoal que voa aí muito em regiões onde tem o semiárido mesmo, onde é mais seco, cerrado mesmo, toda vez que você encontra ali uma mata mais densa ou uma mata mais verde ou um laguinho, que é alta pressão, é o gatilho, gente. Ali é um ponto de desprendimento muito fácil de identificar. Então, sempre que a gente fica só olhando isso, né? Baixa pressão, gerador de térmica.
Os gatilhos, que são justamente a polaridade que vai dar o movimento, eles são importantes a gente ter uma visão deles também. Aonde está frio? Né? Aqui, em função agora da incidência do Sol. Isso aí, gente. Eu acho que vocês entenderam aí a coerência da coisa, né? É uma lógica aí que depois que você pega o jeito de perceber, não é difícil, né? Não é uma coisa difícil de entender. Isso aí, gente. Estamos conversados.